passo a palavra ao presbitério, que vai assumir a partir daqui o processo. Louvado seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma grande alegria, irmãos, estarmos aqui representando o nosso presbitério, para um momento tão precioso que é a ordenação do nosso irmão Vinícius Pimentel. Nós estamos aqui acompanhados pela comissão que foi designada na última reunião ordinária do nosso presbitério para o ato de ordenação. Então, estão ali conosco o reverendo Valdeci, o reverendo Geraldo e os presbíteros Ronaldo, o presbítero Williams. Então, juntamente conosco, nós compomos a comissão que foi constituída para o processo de ordenação. Esse é um momento muito especial na vida da Igreja do Senhor, na vida do nosso presbitério, especialmente na vida da Igreja Presbiteriana da Aliança. E nós acolhemos assim com grande alegria tudo que aconteceu desde o princípio, acompanhando o processo que envolve e culmina com a ordenação do ministro. Então, nós queremos aqui, seguindo aquilo que é estabelecido para esse ato de ordenação, convocar aqui à frente o nosso irmão Vinícius Pimentel para esse momento. Nós temos, irmãos, então, num momento como esse, as instruções que são típicas a esse momento, depois perguntas que são feitas ao ordenando, e também perguntas que são feitas à igreja posteriormente. O Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado, que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele que é rei e cabeça da igreja, havendo subido ao alto e recebido dons para os homens, doutou a igreja com oficiais extraordinários e permanentes para reuni-la e educá-la. Os apóstolos, os profetas e os que possuíam o dom de línguas, de curar e fazer milagres, foram oficiais extraordinários, empregados a princípio por nosso Senhor e Salvador para reunir seu povo dentre as nações, conduzindo-os à família da fé. Esses oficiais e esses dons miraculosos cessaram há muito tempo. Presentemente, o Senhor Jesus Cristo é servido conservar em sua igreja os ministros da palavra ou presbíteros docentes, comissionados para pregar o evangelho, administrar os sacramentos e governar, e os presbíteros regentes, que são encarregados de ajudar no governo, e os diáconos, cujas funções consistem na arrecadação de ofertas dos fiéis para fins piedosos, no socorro aos que na igreja estão necessitados e no cuidado da ordem e do culto. O ofício de ministro da palavra é o primeiro na igreja em dignidade e utilidade. Na Escritura são dados diversos títulos àqueles que o exercem, e estes títulos exprimem seus diversos deveres. O ministro da palavra é chamado bispo, porque tem a superintendência do rebanho de Cristo. Pastor, porque dá alimento espiritual ao rebanho. Ministro, porque lhe cumpre ser grave e prudente, um exemplo para o rebanho e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. Anjo da igreja, porque é mensageiro de Deus. Embaixador, porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores e rogar-lhe que, por meio de Cristo, se reconciliem com Deus. Evangelista, porque anuncia as boas novas de salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. Pregador, porque está constituído para proclamar o Evangelho.
doutor, porque expõe a palavra e com a sã doutrina admoesta e convence aos contradizentes, e despenseiro dos mistérios de Deus, porque distribui a múltipla graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. Estes títulos não indicam diferentes graus de dignidade no ofício, mas descrevem todos o mesmo ministro. Achamos-nos aqui, portanto, irmãos, reunidos para ordenar mais um ministro da palavra e dos sacramentos. Deus mesmo é quem chama e faz os verdadeiros ministros da Igreja e lhes concede os necessários dotes para o desempenho dos seus deveres. A ordenação, portanto, não é o que faz o ministro, ou lhe dá capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício na Igreja de Deus. Admissão essa acompanhada de oração e da imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico. Portanto, irmãos, está aqui conosco, presente, para ser ordenado ministro do Evangelho, o nosso irmão Vinícius Pimentel. Então, nós procederemos, então, com perguntas que serão feitas ao ordenando. Inicialmente, eu quero convidar, como um integrante da comissão, o reverendo Valdeci, para dirigir ao ordenando as perguntas constitucionais. Vinícius Pimentel, você crê que as Sagradas Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Sim. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta Igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? Sim. Você aprova e sustenta o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Você promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Sim. Você declara que, segundo o conhecimento que tem no seu coração, procura o santo ministério, movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pela pregação do Evangelho de seu Filho? Sim. Você promete manter zelosamente e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da Igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por este motivo? Sim. Você promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por meio de sua conversação e andar com exemplo de piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu bispo? Sim. Está pronto para tomar sobre si o cargo desta Igreja, de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o seu convite, e promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor? Você aceita e empreende agora a obra do Evangelho e promete que, com o auxílio de Deus, será fiel no desempenho de todos os deveres inerentes à vocação de ministro de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós temos também, irmãos, perguntas que são dirigidas nesta feita à Igreja, que deve responder de forma, não é com um sim, não é de forma sonora. Tá? E vocês, povo desta Igreja de Jesus Cristo, continuam determinados a receber como pastor o irmão Vinícius Pimentel, aqui presente,
a quem convidam para este fim? Sim. Prometem receber da sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade e submeterem-se a ele no devido exercício da disciplina? Sim. Prometem animá-lo em seus trabalhos e ajudá-lo nos esforços que empregar para a instrução e edificação espiritual de toda a igreja? Sim. E, enquanto ele for seu pastor, obrigam-se a dar-lhe manutenção que lhe prometeram e a fornecer-lhe aquilo que vier a ser necessário para a honra da religião e para o seu conforto entre vocês? Sim. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Eu quero convidar o reverendo Geraldo a nos elevar a Deus nessa oração. Oremos ao Senhor. Santo e bondoso Deus, graças te damos, ó Senhor, nesta manhã, porque mais um ministro há de ser ordenado diante da tua santa presença para pregar fielmente, labutar pela exposição fiel das Sagradas Escrituras que aponta o fim único, a glória de Cristo Jesus. Te rogamos, ó Senhor Deus, pela vida de Vinícius Pimentel, que a tua graça recaia sobre ele, sobre a sua esposa, sobre o seu filho, sobre a igreja que há de se submeter ao seu trabalho, ao seu empenho. E te rogamos, ó Senhor Deus, as tuas bênçãos sobre a vida dele e seu ministério. Te agradecemos em Cristo Jesus, aquele que vive, aquele que reina, que está entronizado em glória e há de buscar a sua igreja. A ele toda a honra e toda a glória. Amém. Irmãos, nós vamos nesse momento, queremos convidar aqui os demais ministros que se encontram aqui presentes nesse momento para o ato de ordenação. Nós queremos pedir o ordenando, né? Então, Vinícius Pimentel, que se ponha de joelho. Queremos convidar os demais ministros que estão presentes aqui a estarem conosco aqui para a imposição de mãos, né, no ato da ordenação. Eu peço, nesse momento, que o reverendo Paulo faça esta oração de ordenação enquanto impomos as mãos sobre o ordenando. Tem. Coloquemos de pé, irmãos, por favor. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, a Ti foi dado todo o poder no céu e na terra. Tu és o eterno Filho do eterno Pai. E de tal modo amaste a Tua igreja que para redimi-la te humilhaste até a morte de cruz. E para purificá-la derramaste por ela o Teu próprio sangue. Damos-te graças porque foste servido dotar a igreja de ministros para instruírem, admoestarem e consolarem o povo, anunciando-lhe este evangelho glorioso. De Ti haveres humilhado para exaltar-nos, de teres derramado o Teu próprio sangue para lavar-nos. Olha para nós em Tua misericórdia, Tu que és o único profeta, sacerdote e rei do Teu rebanho.
Dota com o teu Espírito Santo a este nosso irmão Vinícius Pimentel, a quem consagramos e ordenamos em teu nome para o ministério do Evangelho, a fim de que pregue fielmente a tua palavra para a instrução do rebanho e destruição do erro e do vício. Concede-lhe, Senhor Jesus, a tua graça e dá-lhe sabedoria para confundir os inimigos da verdade, instruir os cegos e ignorantes e alimentar o rebanho na tua palavra. Dá-lhe aumento de graça, ilumina-o pelo Espírito Santo, robustece-o na prática de todas as virtudes e governa e guia seu ministério para a glória e louvor de teu santo nome. Ó Senhor, avança o teu reino por meio da exposição da tua palavra, por meio desse ministro. Fortalece a tua igreja, ó Deus, derrama a tua graça sobre ele, para que ele sirva a tua igreja com todo o poder e graça, para a glória do teu nome, Senhor Deus. A ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor para sempre, pelos séculos dos séculos, Senhor. Amém. Amém, Senhor Deus. Lhe damos a destra de apoio e companheirismo. Deus o abençoe. A igreja pode sentar? Agora, reverendo Vinícius Pimentel, declaro regularmente ordenado e investido como pastor desta igreja, tudo segundo a palavra de Deus e de conformidade com a Constituição e ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nesta qualidade, tenho direito a todo o apoio, animação, honra e obediência no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, recebendo a carteira de ministro, onde poderá registrar todos os atos, toda a sua participação e a sua atuação conciliar. Há ainda, irmãos, um ato de parênese ao novo ministro e também à igreja, ouçam com atenção. Reverendo Vinícius Pimentel, atenda por você, meu querido irmão e conservo em Cristo, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ame a Cristo, pastoreie o rebanho de Deus, exercendo o pastorado, não constrangido, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominador dos que lhe foram confiados, antes tornando-se modelo do rebanho. Torne-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aplique-se à leitura, à exortação, ao ensino. Não se faça negligente para com o dom que há em você. Medite estas coisas e nelas seja diligente, para que o seu progresso a todos seja manifesto. Tenha cuidado de você mesmo e da doutrina. Persevere nestas coisas. Sofra com paciência, como bom soldado de Jesus Cristo, todas as aflições e perseguições que lhe fizerem por causa da verdade. E, quando se manifestar o Supremo Pastor, então receberá a inacessível coroa de glória. A igreja, vocês, irmãos cristãos, recebam esse seu pastor e honrem-no. Lembrem-se de que Deus lhes fala por meio dele. Recebam a palavra que lhes pregar de conformidade com a Escritura, não como palavra de homem,
mas segundo, de fato, é como palavra de Deus, que aquele que lhes anuncia o bem e prega a salvação lhe seja agradável. Obedeçam, pois, ao seu pastor, submetam-se a ele, porque velará por suas almas como quem há de dar conta delas a Deus, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não lhe seria de nenhum proveito. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Sustentem seus braços, para que não desfaleçam. Orem por ele, para que seja uma bênção entre vocês, entre os seus filhos e entre aqueles que os rodeiam. Que Deus esteja abençoando grandemente, irmãos, esta igreja. Deus esteja abençoando grandemente a vida e o ministério do reverendo Vinícius Pimentel, a quem será dada a palavra nesse momento para que impetre a bênção apostólica sobre a igreja. Coloquemos de pé, irmãos. Nós não queremos sair deste culto sem receber mais uma vez a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar, a gente vai... se vocês notaram no boletim da igreja, a Vinícius vai pregar hoje à noite. Ele já foi mudado profeticamente. Não é mais, que a gente não sabia o que chamar, bacharel, mestre, alguma seminarista, não podia, mas agora pode. Mas foi por pouco tempo seminarista, não é? E está lá, pastor Vinícius Pimentel. Nós temos a alegria, irmãos, de poder receber Vinícius, um presente de Deus para a igreja, né? Para a nossa igreja local sem precedente, né? É um jovem que um dia chegou com sua esposa, assistiu um culto, 2 cultos, 3, 4, e um dia sentamos, conversamos, mas nosso contato não começou ali, quando ele chegou. Quando eu voltei em 2010 para Recife, eu estava na livraria Luz e Vida, fui comprar algum livro, no meio daquelas, encontrei um jovem, era como ele, exatamente ele, só que nós com algum peso a menos, mas éramos exatamente nós mesmos. E encontrei Vinícius, um menino, conversamos ali, uma conversa marcante, muito boa, e quando ele entrou na igreja um dia com Laura, eu reconheci que era o Vinícius. Poder ver o crescimento do Vinícius, né, posso dizer que nós não tocamos a mão, não há nada, se não for a graça de Deus, Deus fez isso com ele. O capacitou, Deus o treinou, Deus deu a ele discernimento, capacidade. E Vinícius, hoje, é o primeiro, é histórico, né? Foi o primeiro pastor ordenado por nossa igreja local, não por nossa igreja, ordenado pelo presbitério, mas na nossa igreja local, tendo relações diretas com a nossa igreja. Irmãos, como eu oro para que Deus levante mais jovens nessa igreja, brilhantes, jovens brilhantes, como Vinícius. Mais jovens, queremos, Senhor, homens capazes, inteligentes, tementes a Ti, que amem ao Teu nome e que possam pregar a Tua palavra com fidelidade, avançar o Teu reino nesse mundo, tornar o nome de Cristo conhecido em toda a terra. Como nós precisamos disso e temos suplicado a Deus por isso. Já temos alguns frutos, jovens maravilhosos já me procuraram aqui e desejam um ministério. Ora, irmãos, você não imagina como isso é glorioso para nós. Nada contra que você queira ser um advogado, nada contra. Você queira ser um médico, nada contra. Mas o máximo que o médico vai fazer é fazer a sua vida durar por mais uns dias nessa terra.
o que faremos com a palavra de Deus é promover a cura eterna da alma, para que aqueles que venham até morrer nessa vida vivam para sempre com o Senhor. Nós temos a mensagem gloriosa e poderosa, que o Senhor levante jovens que queiram ser pastores, que queiram pregar o Evangelho de Cristo e que façam isso com poder para a glória de Deus. Vinícius, Deus te abençoe, meu filho, grandemente, Deus te abençoe. Estou vendo ali seu pai e sua mãe. Se eles se levantaram, minha vista está ruim mesmo, Jane, vou precisar fazer uma consulta. Eu acho que eles não se levantaram, né? Está ali o pai e a mãe de Vinícius. Prazer tê-los aqui. Muito obrigado mesmo. Né? Vinícius é um tesouro e nós agradecemos a Deus pela vida dele e agradecemos vocês também. Deus abençoe grandemente. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos para casa, não teremos a nossa, obviamente, EBD, o tempo se foi, e nós, à noite, estaremos de volta às 17 horas aqui, para cultuar o Senhor, e hoje tem aniversário da nossa congregação Bereia, estarei lá na congregação hoje à noite, e o pastor Vinícius estará pregando aqui hoje à noite, para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos grandemente, tenham um bom dia, até às 17 horas.